de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, Aí, menino. conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas, Na ponta dos dedos. vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça a festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Vem pra reta. Escolhas que se tornam vitórias. É hoje. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Está começando mais um pré-market aqui na BMC. Eu sou Marco Prado e ao lado de Marcel Martins e Carol Dyer traremos todas as informações que irão movimentar os mercados financeiros nessa segunda-feira, dia em que as bolsas amanhecem no vermelho generalizado. Sem Hong Kong fechada ali por conta do feriado, pelo menos lá na Ásia, as principais bolsas caíram em bloco, né? Seguindo a liquidação de Nova York na sexta-feira, que também fechou em queda. O motivo são os de sempre, mas que a partir que vai tomando um rumo que não consegue retornar, aí sim vai dando uma preocupação maior. De olho, pelo menos, na incerteza ali da geopolítica, as bolsas chinesas sofreram maiores perdas. A de Xangai se aproximou do pior nível em um ano, com o sentimento aí, os investidores mais cautelosos, abalados ali pela informação de que a Foxconn Technology Group, uma empresa taiwanês, né, que é o principal montador ali de iPhones em fábricas na China, está sob uma investigação das autoridades por lá, por problemas de impostos e com, justamente dando uma preocupação para esse setor de tecnologia. E o setor de tecnologia, essa semana tem resultado de balanços de empresas importantes, principalmente lá nos Estados Unidos, a Amazon, a Microsoft, a Alphabet. O setor de balanço também de tecnologia paira no radar nessa semana para o investidor, que devemos aí ter a partir de quinta-feira só dados importantes na economia mundial, né? Então tem dados importantes como o PCI,
que é o setor de inflação nos Estados Unidos, o IPCA no Brasil, mas o mercado não vai esperar até quinta-feira para poder andar. E o andar do mercado nessa segunda-feira não está muito animador por conta daquela média dos juros americanos de 10 anos que superou a marca de 5%. Mas o mercado vai aguardar ainda, né? Porque a semana está só começando e a gente vai trazer aqui para você justamente todas essas informações. Também vamos falar aí do Boletim Focus, o tradicional Boletim Focus que sai toda segunda-feira, que o Banco Central brasileiro dá um norte em relação à política de juros, ao IPCA, ou à própria Selic, também traz projeções de câmbio. Vamos ver aí se o Boletim Focus ele tem alguma alteração. E tradicionalmente ele sai toda segunda-feira às 8h25 da manhã. Então, daqui 22 minutos a gente vai ter o Boletim Focus no radar. Iremos pescar aqui para você, telespectador, para poder trazer as informações ou destrinchar o Boletim Focus e muito mais informação que a gente passa sempre aqui, a abertura dos mercados futuros de dólar e índice, enfim. Olha, se ajeita na poltrona, em casa, no trabalho, no carro e vamos começar. O pré-market está só começando essa semana bastante movimentada e espero que tenhamos uma semana positiva, pelo menos nas nossas operações de mercado financeiro. Aliás, a gente pode fazer boa operação comprando ou vendendo. A bolsa pode estar subindo ou caindo, que você, bem informado, você consegue ter uma proteção maior do seu capital. E é justamente esse é o intuito do pré-market. E eu não estou sozinho não, eu estou com ele aqui, que veio mais uma vez na semana inteira com a gente aqui, mais uma vez com seus cabelos cortados, ele corta todo sábado. Marcel Martins, bom dia, estava com saudade de você, me abandonou na sexta-feira, né? Bom dia, que foi preciso, né? Bom dia, Kim, bom dia, telespectadores. Pois é, né? Brincadeiras à parte, semana passada azeda, né, Kim? Sexta-feira sangrenta para os nossos mercados globais. Tivemos vencimento de opções, isso aí pesou bastante, principalmente para a Petrobras, que tem grande peso relevante no nosso índice. Semana, bateria de dados macroeconômicos cheios. Hoje a agenda macroeconômica um pouco mais tranquila, porém mercados um pouco aí temerosos por conta dessa guerra infinita, né? Aquela coisa que a gente parece que é passageira, mas parece que também ao mesmo tempo é só o comecinho de tudo. Enfim, semana recheada aí de surpresa, investidor bastante atento, mais conservador, eu acredito, né? Na minha ótica. Mercado só talvez dando um início de uma grande queda. Aí a gente vê, apesar de termos dados para saírem, principalmente relatórios de balanços de empresa aqui no Brasil, mas também por parte das empresas de tecnologia que compõem o índice Nasdaq, o investidor fica bastante receoso também com essa questão de guerra, né? Acho que por mais que nós tenhamos bastante sinais ali de uma possível reversão de caminho para as nossas bolsas, nada ainda tira do radar esse calafrio da guerra aqui. Pois é, bolsa fechou aí na sexta-feira, nosso índice futuro 114.750 pontos. Eu vou colocar aqui no nosso gráfico, depois eu vou tirar a tela cheia aqui, tá, gente? Colocar o nosso índice futuro, que o índice futuro na nossa bolsa fechou com uma queda aí de 0,77%. E devemos FNF11 aqui, só para ficar a tela cheia. Ah, como eu sou bom, viu? Tirei o rodapé. A gente está vendo aqui o índice fechando a 114.750 pontos. Deixa eu diminuir esse gráfico aqui e vamos colocar ele em 5 minutos, está no gráfico diário, para você, telespectador, poder acompanhar agora sim, né? Daqui a pouco o Marcel também vai pincelar. Só o Marcel falou na sexta-feira, a bolsa fechou azeda, 0,77% foi a queda. O índice aqui, bem nesse branquinho, não sei se você consegue enxergar em casa, dá aquele zoom na tela, 114.750 pontos. Daqui a pouco a gente vai falar da abertura do índice, como podemos observar a abertura do mercado. E você que opera o mercado futuro de dólar e índice, que tem muito trader bom, que opera o mercado financeiro, que está assistindo a gente, nós estamos dentro da plataforma do Profit, né? A plataforma aí que tem uma grande habilidade uma ferramenta importante para o operador de mercado financeiro.
Então daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai falar do dólar e do índice. Mas por enquanto, estamos falando das bolsas asiáticas que fecharam no vermelho. Kospi na Coreia fechou com uma queda de 0,76%. Agora eu vou tirar aquele óculos, Marcel, porque esse óculos aqui é o seguinte, de longe eu enxergo bem, de perto eu não enxergo nada. Então o Nikkei 0,80, a Bolsa do Japão fechando com uma queda de 0,80%, Hang Seng com uma queda de 0,72%, Xangai com uma queda de 1,47%, lembrando que é feriado em Hong Kong. Então, como você pode perceber, as bolsas amanheceram azedas e o principal indicador é o seguinte, o investidor está olhando lá, vê o juro de 10 anos nos Estados Unidos batendo, superando a marca de 5% numa bolsa que resista, né? A preocupação acaba sendo justamente com o quadro inflacionário nos Estados Unidos, né? O quadro de juros da principal economia do mundo volta a entrar no radar do investidor, a gente vem pontuando isso caso a caso, parece mais sempre repetitivo, mais do mesmo, só que é o mais do mesmo cada vez mais preocupante. A gente falava, olha, a taxa nos Estados Unidos está batendo 4,70. Depois a informação que a gente trazia, Marcel, 4,80, 4,90, agora 5. É sem fim isso aí, viu? Tá parecendo o nosso dólar quando rompeu os 3,50, foi para 4, foi para 5, a coisa não volta e acaba complicando a principal economia do mundo, certo, Marcel? Exatamente. A gente brinca aqui no programa que as Treasuries estão batendo quase Selic, né, Kim? Muito esticados, né? Quando a gente vê Treasuries esticadas, para quem está chegando agora e nos assistindo aqui no pré-market, mostra um sinal de risco ainda, né? O país não anda muito bem das pernas, principalmente em questão de inflação, né? Então, assim, por um lado é bom, né? E por outro lado é pior ainda, né? Porque a gente mostra aí o risco, né? O risco do país, principalmente uma grande economia como os Estados Unidos, por um exemplo, né? Batendo pela primeira vez na história, desde 2007, a casa dos 5% de rendimento das Treasuries. Então, a gente vê uma fuga bastante relevante por parte de investidores de renda variável e buscando rendimentos mais seguros, como as Treasuries, né? Que diz a lenda do mercado financeiro que é o investimento mais seguro do mundo, né? Quase que impossível de haver um default. Então, mais uma vez, a gente fica dividido, né, nesse corredor divisor de águas, mas não é bom para o mercado, né? As Treasuries muito esticadas, os juros muito esticados lá em cima, isso é ruim, isso aí arrefece a economia, o crédito ainda está caro, as pessoas não conseguem consumir da forma que poderiam, então tem muito mais questões envolvidas, além de uma simples cotação, né, Kim, de 5% ao ano, como se isso fosse bom para o mercado em geral. Exatamente, é isso aí. O mercado atento em relação a isso, temos duas guerras no radar movimentando, né? Mais custo, mais despesa, mais tudo, mais problemas, e aí o mercado realmente vem ganhando cada vez mais notícias que não são muito congruentes para o movimento de alta. Então, por isso que a gente está vendo a Bolsa sofrer nos últimos períodos. A Bolsa teve uma semana muito ruim na semana passada. Se eu não me engano, a última semana que a gente teve esse mesmo quantidade de prejuízo na cotação das bolsas foi, acho que, começo de agosto. Então, o mercado ainda tentando manter uma resiliência, um otimismo. Mas é difícil, né? A gente está aqui trazendo informação, parece o profeta do Apocalipse. Toda vez aqui que a gente fala é só com viés negativo, negativo, negativo. Mas esperamos que as bolsas reajam ao longo não só desse dia, como mesmo da semana, com os indicadores que sairão. Iremos falar agora da Europa, né? A Europa que os principais mercados na Europa também estão seguindo a aversão ao risco global, na abertura da semana, que terá decisão de juros na quinta-feira, lá nos Estados Unidos. O PCI pode marcar a primeira pausa desde que as taxas começaram a subir, principalmente também na zona do euro, né? Em julho de 2022. O dia começa com um novo estresse ali dos rendimentos, como a gente está trazendo lá dos 10 anos, que agora há pouco, né? Eu cheguei de manhã, estava me trocando para vir para cá, olhei 5%, acima de 5%. Esse é o maior nível em 16 anos, né? Muita gente que está assistindo. O Marcel era bebê com 16 anos atrás, o Marcel estava na fralda, né, Marcel? O jovem Marcel. Eu não sabia nem o que era a bolsa. Não sabia nem o que era a bolsa 16 anos atrás. Sabia nem que era home broker. Garoto jovem desse. Então a gente tem justamente muitas pessoas aí não sabem, né? Como mercados reagem em 16 anos. E aí, né, aceleram as perdas no pré-mercado. Para a gente ver como estão as principais bolsas do continente europeu, nós temos DAX na Alemanha com uma queda de 0,84%, a Itália 0,63%, CAC na França 0,26%, as demais bolsas do continente europeu, a queda em média é de 0,5%.
que é interessante salientar para o telespectador, para você que está nos acompanhando no pré-market, 16 anos atrás, a gente está falando lá, né, 2007, é isso? Não sei se eu estou ruim de conta de cabeça, né? A cabeça já não funciona igual antigamente, mas 2007 ali que foi até uma época que antecedeu o subprime. Então o mercado já começa a preocupar justamente essas taxas de juros um pouco mais elevadas, ou um pouco não, elevadíssimas, né, para o cenário americano, com 5% de taxa de juros lá. É um absurdo, é muito caro, o americano não está acostumado a lidar com isso, pelo menos o americano novo, né, depois de 1990 ali, as taxas começaram a reduzir. Mas a gente começa a ter preocupação com crédito lá nos Estados Unidos, Marcel. Como, por exemplo, né, o setor imobiliário nos Estados Unidos, em algumas regiões, e a Carol Dyer vai estar com a gente, vamos perguntar para ela, Marcel, não esquece não, porque a gente perguntar como é que está o setor de imobiliário lá nos Estados Unidos, porque em algumas regiões, realmente a gente percebe que tem um boom imobiliário. E, inclusive, em alguns lugares que seriam até de plantação, os investidores ali estão deixando de plantar no cultivo do agronegócio americano para investir no setor imobiliário. Mas se você vê, por exemplo, o setor automotivo nos Estados Unidos, o crédito está deixando uma certa quantidade de inadimplência maior, como não se via há muito tempo. 21% é o setor de inadimplência dos créditos automotivos nos Estados Unidos. Então, os juros mais altos vai deixando algumas lacunas em alguns setores da economia que o rombo pode ser um pouco maior ou sim a gente pode ter um problema. Então, esse balizador de 5% nos Estados Unidos é uma preocupação que o Banco Central americano tem que ter e está tendo, só que não adianta mais você ter esse único remédio. Acho que em momentos ortodoxos, em momentos em que nós temos duas guerras simultâneas, uma pós-pandemia, os juros elevados no mundo inteiro, um quadro inflacionário no mundo inteiro, as cabeças principais dos bancos centrais mundiais, principalmente dos Estados Unidos, precisa tomar um movimento um pouco diferente, além do tradicional remédio. Subiu a inflação, sobe os juros, sobe a inflação, sobe os juros. Acho que precisa um movimento um pouquinho mais diferente, como o caso, por exemplo, da nossa co-irmã argentina do lado aqui, que precisa realmente não apenas de um novo presidente, precisa de um salvador da pátria para poder estar conduzindo, mas a gente vai falar nesse programa ainda da Argentina, das eleições na Argentina. Voltando para os Estados Unidos, Marcel, então, resumindo, está só no gogó, estão só levando lá, olha, veja bem, os juros vai subir, estamos olhando, acompanhando, mas está acompanhando, não para de subir, cara. Está parecendo fritas, só acompanha. Não tem uma injeção efetiva ali para conter essa alta. E bem lembrado, Marco, você mencionou agora sobre esse default aí no crédito automotivo, isso lembra aí o subprime que você acabou de mencionar. É que a proporção é menor, porque um carro para um apartamento, né, o preço é bem menor. Sim, mas é uma preocupação. Sim. Exatamente, é de se preocupar. Agora, tá só no gogó de fato, né? O crédito caro, né? Eu ia falar uma palavra aqui, mas crédito caro, isso impossibilita o cidadão norte-americano, no caso, de consumir, de comprar esse automóvel. Isso porque o brasileiro, nós sempre tivemos o hábito de ficar comparando Brasil e Estados Unidos, né? Pô, porque lá o IPVA é irrisório, aqui é caro, mas a gente vê que mesmo tendo melhores condições, pelo menos anteriormente, o cidadão norte-americano tinha melhores condições e mais acesso a esse crédito, então um crédito mais facilitado. Depois de 2008, ali na crise do subprime, para quem está acompanhando agora e não sabe, foi a crise das hipotecas lá no setor imobiliário, onde as pessoas ficaram devedoras junto aos bancos, instituições financeiras, e não conseguiram pagar o seu crédito, né, o empréstimo que elas tomavam a rodo para poderem comprar suas casas. Parece que o cenário se repete agora no crédito automotivo ali, né, o crédito destinado apenas para as pessoas que compram seus autos, e está só no gogó. O Banco Central tem que se mexer muito, né, tem que dançar muito ali para conseguir conter essas altas, né? O Kim até brincou agora há pouco sobre as taxas subindo. Era antigamente, pelo menos há dias atrás, semanas atrás, a gente questionava que as taxas batiam 4,5, 4,6, aí cada semana a gente vai aumentando aqui 4,7, 4,8, agora batendo 5%, e a gente não vê aí, não tendo possibilidades desses juros, por exemplo, aumentar. Então eu vejo ali, Kim, que se o Banco Central não conseguir de alguma forma ali conter e mudar essa engrenagem dos juros, adicionar ali algum mecanismo para conter a inflação também, as coisas podem e tendem a piorar
no cenário americano. Muito bem, você sintonizou agora aqui, a gente está abordando justamente essa questão dos juros de 10 anos nos Estados Unidos, que superou a marca de 5%, trazendo mau humor para os mercados internacionais. As bolsas do mundo inteiro caem nesse momento. Daqui a pouco traremos o panorama do dólar, né? Dólar que abre às 9 horas aqui no Brasil, deve abrir pressionado, deve abrir com uma tendência de alta, moeda que caiu na sexta-feira, moeda que não vem acompanhando o índice. Tradicionalmente, o movimento de dólar e índice ele é muito inverso. Então, quando o bolsa cai, dólar sobe. Isso na teoria. Na prática, nem sempre é assim. A gente está acompanhando em alguns movimentos o dólar caindo com a bolsa caindo também, o que realmente acaba trazendo um cenário bem diferente e bem um norte muito para o trader de mercado financeiro, né, para quem opera o mercado financeiro, para o cara que realmente tem aquele padrão ali operacional, distorce muito e acaba trazendo um movimento inóspito, né, para as operações de mercado financeiro. Olha, eu estou falando difícil hoje, hein, Marcelo? Estou até estou gastando o vocabulário aqui, li o Aurélio hoje. Tá culto? Estou culto aqui, estou andando muito com a Evelise aqui, por isso que eu estou aprendendo bastante. O rendimento do Tesouro, por exemplo, de 10 anos, aqui que a gente está falando, ultrapassou a marca dos 5% pela primeira vez em 16 anos, né? Então, mais uma vez, é impulsionado pelas expectativas de que a Reserva Federal, né, o Federal Reserve, manterá as taxas de juros elevadas ali. É o que o governo, né, aumentaria ainda mais as vendas de obrigações para cobrir déficits crescentes ali. O rendimento subiu de 9 pontos a base ali para 5,01%, o mais elevado desde 2007. O presidente dos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano, o senhor Jerome Powell, sugeriu na semana passada que os banqueiros centrais estão inclinados a manter as taxas estáveis na sua reunião de novembro. Então, ele sugeriu que teríamos uma manutenção na próxima reunião em novembro, mas permanecem abertos subidas novamente se uma economia resiliente alimentar os riscos de inflação lá nos Estados Unidos. Então, mais uma vez aí trazendo o ponto, Marcel, e para você telespectador, é que o Banco Central americano, ele tem a mesma medida como todos os bancos centrais do mundo inteiro. À medida que os preços dos produtos, dos bens e serviços forem subindo e dando uma tendência de um quadro inflacionário, o remédio do Banco Central é subir os juros. Então, o que seria positivo já nessa reunião que vai acontecer em novembro do Federal Reserve, e ele manter essa alta de juros. Só que o mercado pode interpretar mais ou menos na seguinte linha. Pô, mas peraí, vamos fazer assim, se o Banco Central tiver aumentar agora os juros em 0,25 e não manter, significa que realmente ele está de olho e perseguindo a meta da inflação. Então a gente começa a interpretar que a alta de juros agora, nesse momento americano, é benéfico, né? Que o Banco Central americano está, de certa forma, olhando e não esperando a coisa piorar para tomar uma decisão, como aconteceu lá atrás. O Banco Central americano só está patinando porque demorou para subir os juros, né? Acho que, ao contrário do Banco Central brasileiro, que por isso que o presidente Roberto Campos Neto foi eleito o melhor banqueiro central do mundo, né? Porque ele não esperou não, da mesma forma que errou lá atrás, cortando os juros, e errou mesmo, deixando os juros do Brasil a 2%, ele subiu de forma elástica. É claro que no meio do caminho a economia balança, né? E o empresário fica completamente vendido em fazer alguma ação de tomar crédito aqui, tomar crédito lá, porque não há bolso que resista a uma curva de juros tão volátil como a brasileira. Mas foi uma decisão acertada e agora o Banco Central brasileiro está tendo a possibilidade de cortar os juros à medida que o mundo vem subindo. Então, Marcel, o mercado vai analisar e aguardar a próxima decisão do Banco Central americano, mas com essa curva 5%, existe a possibilidade ainda de continuar fazendo manutenção e não a alta? Kim, difícil responder isso, né? Porque toda a reunião que a gente vê de, pelo menos, Bacen, lá dos Estados Unidos, né, Banco Central norte-americano, toda vez, na ótica dos analistas, economistas, espera-se sempre uma contenção ali e manutenção de juros. Agora, o que não tem surgido muito efeito e fica, como você fala bastante aqui no programa, no gogó. A gente viu alguns membros do Banco Central, por exemplo, semana
se eu não me engano, semana retrasada, falando sobre uma possibilidade de arrefecer os juros, coisa que não veio muito, não foi efetivado, né? Porque quando o Jerome Powell falou em uma ata, ele já questiona possibilidades de aumento. Assim, fica muito difícil a gente debater agora para onde vai essa curva, né? Que a gente vê lá esticado, o Brasil tentando de alguma forma seguir os seus pares, né, dos países emergentes e buscando um tom mais dovish aqui por parte local. Agora fica difícil, fica complicado a gente prever e de forma assertiva para onde vai correr esse juros. A gente tá, pelo menos aqui aos tons brasileiros, a gente sempre espera e acompanha um tom mais dovish, né? A gente não vê o Campos Neto, por exemplo, cogitando em alta. Então, no Brasil, a gente vê uma coisa mais estabilizada em relação a isso. Agora, Estados Unidos, que é um grande drive para a economia mundial, assim como China também, eu não acho que estamos perto de um fim de alta de juros lá. Até porque nessa próxima agora, que você mencionou de novembro, essa próxima ata do Copom, nos Estados Unidos, é manutenção, né? Ou seja, o Banco Central lá fora não está pensando ainda em ceder e arrefecer um pouco os juros. Ainda a grande expectativa de alta. Então, o investidor tem que ficar de olho aí na agenda e ver qual é o direcionamento dos bancos centrais, não só americano, mas globais, né? Você falou a palavra dovish. Tem muitas pessoas que estão assistindo aqui o programa que não sabem o que significa esse jargão dovish no mercado financeiro. Então, gostaria que você explicasse, já que você falou dovish, para quem está acompanhando agora, para quem não é muito de mercado, está aprendendo aqui e se informando conosco no pré-market. Então vamos deixar, além de explicadinho, deixar tudo para que na próxima vez que você fala dovish, o cara já bate o olho, opa, já sei o que é isso. E até hoje, Kim, quando eu falo dovish, às vezes eu escrevo errado o dovish. Eu vou lá no Google. O cara acha que é sabonete, hein? Eu acho que é sabonete, né? O dovish, geralmente, o dovish é aplicado... Usa o dovish, sabonete. Começando pelo o Rocksh, eu errava, se era com R ou com H, mas jogou no Google e ele já te corrige lá, né? Rocksh, geralmente, os bancos centrais... Não, vamos uma coisa de cada vez. Vamos no dovish, depois a gente explica o Rocksh. Vamos no dovish. O dovish, o Banco Central tende a estabilizar a taxa de juros e busca uma contenção e não aumento da taxa. Então, quando a gente lê no relatório, numa ata, por exemplo, do Copom, e lê lá, Banco Central, presidente do Banco Central, com tons mais dovish, ele pensa em manter a taxa ou busca arrefecer, por exemplo, numa próxima reunião. E o Rocksh é o inverso. O Banco Central, ele pensa ainda que não está tão esticada a taxa, e mesmo que estiver esticada, o Banco Central pensa que a melhor manobra é aumentar a taxa decorrente de algum fato macroeconômico de seu país. Então, cada país trabalha, né, com o seu caminhar. No Brasil, a gente vê o tom dovish, ou seja, o Banco Central busca, de alguma forma, manter a taxa ou busca um corte na próxima reunião. E o tom Rocksh, uma elevação de taxa ou manutenção. Exatamente. Dovish, lembrando que não é sabonete, como o Marcel bem salientou, e é quando a gente fala o voo do pombo, um voo mais baixo de corte de juros. Então, como você vê um comunicado aí, o mercado está dovish, ou seja, ou mantém os juros no patamar que está ou corta, nunca eleva. O que vai rolar hoje, hein, na agenda do dia, aí, antes dessa... A gente tem... a ONU faz uma Assembleia Geral para debater a crise Israel-Hamas, mas como se reúne lá os caras, né? É que está todo mundo se reunindo em Nova York, em Bruxelas, ninguém está lá no meio do fogo cruzado. Então, daqui a pouco a gente tem um Boletim Focus que vai sair aqui no Brasil. 9h30 tem o Fed de Chicago falando da sua atividade nacional de setembro, confiança do consumidor na zona do euro às 11 horas da manhã. E Roberto Campos Neto faz uma palestra em São Paulo, o presidente do Banco Central americano fazendo a sua palestra em São Paulo. E à noite, 19h30, no horário de Brasília, nos Estados Unidos, os republicanos decidem o novo candidato à presidência da Câmara por lá. Para a gente ver aí que lá também os caras sofrem com política, né? Sem contar que também essa semana tem 6 gigantes de tecnologia para soltar os seus balanços, mas a gente vai já começar a falar dessas empresas. Marcel, aí, se a gente consegue traçar aí, Marcel, alguma coisa de Microsoft, Alphabet, Meta, Intel, Amazon, já estou dando um spoiler das empresas que a gente vai abordar no próximo bloco. Também já vamos falar dos mercados futuros. Você que é trader aí, não saia que a gente vai falar dos mercados de dólar e índice.
O mercado vai abrir 9 horas da manhã e devemos ter uma abertura da Bolsa em queda e um dólar em alta. Mas o quanto que a Bolsa vai cair, o quanto que o dólar vai subir na largada, é o que a gente vai trazer para você em primeira mão. E você só encontra isso aqui no Pré-Market, né, Marcelo? Encontra em outro lugar? Não. Não, né? Só aqui, só no Pré-Market. Todo mundo fica imparcialzão em cima do muro. Aqui é o seguinte, aqui a gente erra, mas a gente erra no amor, né? Erra tentando ajudar. A gente erra ao vivo. A gente erra ao vivo, não tem essa não. Aqui é skin the game e dá a cara para bater e não acerta só não, erra também. Mas não fica aquele imparcial, não veja bem, se subir sobe, se cair cai. Não, aqui a gente fala, olha, vai nessa linha aqui e aí Deus nos ajuda. Pleonasmo, Kim. É isso aí. Mas assim, é aquele tradicional, é o tempo de você buscar o seu cafezinho, tomar um café, dar um beijinho no filho e volta para assistir o Pré-Market, que é aquele 2 minutinhos de intervalo. Voltamos já já. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. No BMC Stock trazemos as principais atualizações do mercado nacional e internacional, sempre destacando o desempenho de cada um dos setores. Eu sou Gabriel Monteiro e junto dos nossos convidados vamos trazer informação em primeira mão, com gráficos, estudos e tudo o que você precisa para começar a sua tarde bem informado. Te espero de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Vortex. Beyond. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bom dia para você que sintonizou agora. Acordou? Estamos aqui no Pré-Market. Sou Marco Prado, estou com o Marcel Martins, trazendo as informações de mercado financeiro nessa segunda-feira, dia 23 de outubro, dia em que as bolsas amanheceram preocupadas com juros de 10 anos nos Estados Unidos, que superou a marca de 5% nessa madrugada e hoje de manhã. Acabou de chegar aqui o Felipe Nascimento, gentilmente mandou aqui o Boletim Focus. Olha, o Boletim Focus é o seguinte, dentro de um contexto, Marcel, dentro de um contexto, está tudo dentro do controle, na verdade, e veio muito em linha do que realmente a gente está vivendo no momento. A projeção de inflação, ela diminuiu de 4,75 para 4,65 no Brasil, né? O que a gente vai ter isso? Esse 0,10, o que é, Marcel, 0,10? A gasolina, gente, a gasolina. Então, as projeções de inflação. E temos IPCA essa semana no Brasil na quinta-feira. Então, a gente tem agora aqui no começo da semana o Banco Central reduzindo o quadro inflacionário brasileiro, o que deixa tranquilo, ou pelo menos o Banco Central, em um corte de 0,5% na próxima reunião da Selic, que foi mantida em 11,75% para o final do ano. O Banco Central mantém a Selic. Um outro fator interessante que trouxe no Boletim Focus foi uma redução do PIB do Brasil, que estava em 2,92% de crescimento, foi para 2,90%. Esse cenário externo trouxe um pouquinho de preocupação em relação ao crescimento do Brasil, que cresce próximo a 3%, mas foi de
apenas 0,2 essa retração. E o dólar foi mantido a R$ 5,00 ali, dólar que realmente é uma possibilidade, né? Mas antigamente a gente estava tendo ali para R$ 4,90 e foi subindo essa projeção à medida que a moeda vem trabalhando em patamares mais elevados. Marcel, alguma orientação para a gente falar dos mercados ali do Boletim Focus, que acabou de sair e trouxe aí um quadro inflacionário brasileiro melhor e um crescimento menor? Isso é bom principalmente, Marco, o setor que a gente fala bastante aqui no programa e infelizmente sofre a beças é o setor de varejo, né? A gente vê uma inflação mais controlada, uma projeção de queda para a inflação, isso é maravilhindo para o setor varejista, né? Para a economia em geral, mas principalmente para o varejo, que eu comentei recentemente nas minhas redes sociais que vem sofrendo a beças e parece que nem dado inflacionário contém tamanha queda de todas elas, sem exceção. Agora, pelo que a gente acompanhou no Boletim Focus, tudo dentro do controle, tudo estabilizado, mesmo diante esse tumulto global que nós estamos passando, investidor poderia até se alegrar nesse curtíssimo prazo, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas da forma que veio esse boletim, Marco, eu espero que o setor que mais sofre na nossa Bolsa de Valores reaja de alguma forma. Maravilha, perfeito, Marcel. Vamos lá, vamos dar sequência. Você que sintonizou agora segunda-feira, a gente está trazendo o Boletim Focus aí, como a tradicional, né? Ata não, né? Comunicado do Boletim Focus que tem na segunda-feira. Vamos acordar aí, vamos acordar a corda do Nivelize, vamos tomar o café, vamos ficar atento aí que o dia está começando. Eu trouxe aqui só uma projeção, o Marcelo estava falando na questão dos juros, do crédito. Então, eu trouxe, esse aqui é o DI1, é as nossas treasuries, né? É a treasury do brasileiro, é o dado de juros no Brasil. Então, a gente percebe que esses juros aqui, eu vou colocar no diário, né? Está aqui em 5 minutos, eu vou colocar num gráfico de um dia, para a gente acompanhar como esses juros aqui, o crédito permite isso. Então, o que significa isso? Presta bem atenção. Presta atenção no tio. Esses juros aqui no Brasil, ele significa assim, o DI, a taxa de juros, tem o que vence em 24, o que vence em 25, em 26 e assim sucessivamente. Essa dos Estados Unidos que bateu 5% é os juros para daqui 10 anos, ou seja, 2033. Eu estou trazendo aqui no Brasil o juro de 2024, para o ano que vem. Que o mais curto é o que marca, por exemplo, o crédito em relação a eletrodoméstico, é o que o mercado usa para crédito, o mercado brasileiro. Então a gente vê que esses juros têm caído aí e fica nitidamente nessa figura gráfica que essa queda dos juros que está 12,14%, o que possibilita justamente, por isso que o Banco Central brasileiro imagina uma queda de juros aí e o mercado imagina um corte de juros por conta dessa própria taxa de DI 24, né, que venceria o ano que vem, mais próximo em queda, e isso que o mercado olha, por isso que a gente imagina um corte de pelo menos 0,5%, ou que não teria espaço para muito mais que isso, na Selic brasileira na próxima reunião. Então o mercado antecipa, o que movimenta o mercado, né, o que de fato o Banco Central olha, é o que o mercado está praticando. E o Banco Central não gosta e geralmente não tem o hábito de ir contra o que está acontecendo no mercado, porque se ele errar, ele não erra sozinho, ele erra em conjunto. Então, o mercado que acaba ditando os patamares de inflação, de juros e de um modo geral. Certo? Por falar em mercado, a gente tem daqui a pouco a abertura dos mercados futuros de dólar e índice. Quer começar por quê, Marcel? Vamos começar pelo índice? Então tá, bora lá. O que você está vendo aí? Então vamos lá, o índice 23, lembrando que passamos por uma rolagem de contrato na semana passada. Rolagem de contrato. Vamos lá, o índice fechou próximo à mínima, viu, Marcos? Nós tivemos, como eu mencionei no primeiro bloco, vencimento de opções, fez com que a nossa Petrobras caísse pouco mais de 1,5%, ela caiu bastante, caiu mais de R$1 no intradiário de sexta-feira, isso aí puxou e arrastou o nosso índice para baixo, que fechou a 114.770 pontos. 114.770 e a mínima do dia foi a 114.180 pontos. Quer dizer, ele fez um pullback, um leve respiro no intradiário de 600 pontos
E a gente vê, mais uma vez, se eu for ampliar um pouquinho mais para 15 minutos, o período gráfico do nosso índice, e aumentar um pouquinho a tela, a gente nota aqui que lá no dia 5 de outubro, nós fizemos um fundo no 113.820. O índice não pode voltar para lá, de novo, tá? Por quê? Do 113.820, Kim, nós voltamos na mola do Sonic a 119,5. E o índice está voltando tudo de novo por conta da guerra, por conta de um monte de coisa, na verdade. Juros. Né? Juros. Petróleo. Exatamente. Corinthians. Time de futebol. Corinthians não ganha nunca. Exatamente. 7-1 Santos, é isso aí. Então, Kim, eu gosto de retroceder um pouco o gráfico para entender por que o índice pode ou não voltar para lá. E, na minha ótica aqui, na minha humilde opinião, 113.800 não pode perder. Se o índice perder o 113.800, aí danou-se, a gente pode ver o nosso índice escorregar um pouco mais até aquela mínima de dias anteriores perto dos 112 mil. Meu caro Marcel, mas aí é o seguinte, 114.200 aqui, 114.195. Acredito eu, com esses meus cabelos, nesses poucos cabelos brancos que ainda me restam, eu acredito que esse índice deve tentar se manter acima de 114 mil pontos na abertura. Deve ir muito próximo a isso, né? 114.100, tentando se manter o índice futuro, hein? Que abre 9 horas da manhã, você que é trader, tentando se manter acima de 114 mil pontos. E aí a gente tem um ponto aí realmente bem interessante que o Marcel passou, que 200 pontos abaixo desses 114 mil, aí o mercado perde uma força, pode dar uma correria, mas, né? Mercado é mercado, a gente sabe que muita coisa pode acontecer ao longo do caminho, ainda mais uma semana que podemos descolar das bolsas lá fora, com as votações que teremos, né? Lira de volta, mas no terceiro bloco a gente fala mais um pouquinho de Brasil. Vamos continuar com essas aberturas dos mercados futuros e do setor de tecnologia nos Estados Unidos também promete balanços importantíssimos, interessantíssimos aí. Então, por conta disso, né, devemos ter o índice abrindo muito próximo a 114 mil, como o Marcel mesmo salientou. E o dólar, Marcel, para quem opera o dólar aí, o trader do dólar, o que esse cara faz aí? 50,050 foi o fechamento, e agora? O que fazer? O que fazer? Pois é, que desde o dia 6 ali que o dólar bateu na sua máxima, perto dos 5.200, nós vimos e flagramos o ativo futuro, né, esse contrato futuro, um dos mais negociados na nossa bolsa, retrocedendo mais de 200 pontos. Né? Nós vimos nós flagramos um fundo recente aqui no dólar, Kim, que eu marquei aqui embaixo, um fundo bastante interessante e que sim, de uma certa forma, foi respeitado no 50,19. O nosso dólar fechou a 50,40 cravado e parece que ele está seguindo de forma atípica movimentos iguais, na verdade, ao índice, seu né? Fechou 50,040? No meu aqui fechou 50,040. O meu fechou tá 50,050. 50,050 aí, ó, eu tô pelo último candle, inclusive, ó, que esse vermelho aqui, eu vou trazer até a setinha pra gente ver junto, ó. Tá vendo aqui, ó, 50,40. É o meu fechamento de dólar, tá? Fechamos na mínima, perto da mínima no intradiário, no dia 17 de outubro, nós vimos o dólar batendo na região, fazendo um duplo, um movimento de fundo duplo no 50,19, que foi bastante interessante. Tanto é que depois ele saltou um pouco mais aí de 80 pontos. Porém, diante de todo esse caos global, a gente vê a moeda norte-americana, né, o contrato futuro do dólar negociado na nossa bolsa, voltando para o mesmo patamar. E, resumo da ópera, dólar também eu não vejo ele tão longe dos R$5, mas ao mesmo tempo ele tem que tomar cuidado aqui, que os traders ali de plantão que gostam de operar bastante esse contrato, ficar de olho aqui nesse fundinho do dia 17, tá, da semana passada, onde o dólar encostou nos 50,19. Eu acredito que ele abra com uma leve alta, palpite, tá, perto dos 50,54, até acima disso, tá? Mas eu vejo um ponto de bastante cuidado no 50,20, onde ele encostou na semana passada. Silvia Bruneta, que assistia a gente aí de manhã também, tá falando que, olha, o dólar vai... Tô aqui acompanhando vocês aqui, com o dólar meia cabreira. O dólar deve abrir, Marcel, deve abrir
Olha, eu acho que nesse ponto aqui que ele foi negociado, entre 70 e 78, vai a média de 75, bem nessa coluna aqui, acho que ele deve estacionar por ali nessa largada. Eu não consigo imaginar hoje, nessa segunda-feira, o dólar operando com viés de queda, dado o cenário que está acompanhando lá fora. A gente está vendo as bolsas despencando, isso seria ruim para o mercado como modo geral. Então, se a gente buscar como uma moeda de proteção, o dólar é a primeira. Então, acho que a gente vê uma alta do dólar com o investidor se protegendo. Pode falar, você ia falar alguma coisa? Ô, Kim, né, no programa de quinta-feira passada, você mesmo mencionou pra gente esse ponto aí de 57,8. Ele está marcado aqui transparente, mas está lá, ó, você acabou de cravar ele, 57,8, e se repete aí a sua expectativa de target price. 57,8 nós temos na tela e foi um preço alcançado na semana passada, porém era um suporte que agora virou resistência. Target price, que chique, hein, meu? Orra, você nem falar isso aí, bichão. Não fiz o FISC, Marcelo. Preço-alvo. Eu falei, ó, aula de inglês eu faltava na aula de inglês, mas tá bom. Tá valendo, Marcelzinho, ó. E também um abraço aí pro meu palmeirense amigo Fábio Salvá. Esse aí tem que falar dele, Marcelo, porque ele tem uma etiqueteira aí que vende os ingressos bons para show e ele me dá uns VIP, entendeu? Então manda vários abraços para ele. É permuta, Fábio Salvo. Eu posso mandar um abraço para ele também? Manda também. Um abraço para ele. Manda também. Que tem show quinta-feira e eu quero puxar o saco dele para ele me dar uns ingressos VIP aí. Mas vamos lá. Isso é um monte de vaca desgramada, não dá nada, viu? É brincadeira, ainda bem que a gente gosta. Ô Marcel, falando um pouco da safra de balanços lá nos Estados Unidos, a gente tem gigantes de tecnologia soltando seus balanços. Microsoft, né, e Alphabet soltam o balanço amanhã, na terça-feira. Depois a gente tem na quarta-feira a Meta, a IBM. Na quinta-feira, Intel e Amazon, né? Então são empresas de tecnologia. Vamos ver como será o movimento de Nasdaq, onde estão concentradas as maiores empresas de tecnologia. E o que esperar, Marcel? Tem algumas dessas empresas aí que a gente consegue ver no gráfico, alguns movimentos, ou como estão aí? Eu deixei separado aqui, Marco, claro, as BDRs de Microsoft, Amazon e Facebook. Por favor. A tal da Meta. Vou começar pela Microsoft, que fechou na mínima na sexta-feira passada, cotada a 68,42. Lembrando que eu estou nas BDRs, tá? Empresas norte-americanas que têm os seus recibos das ações negociadas na nossa bolsa local, assim como as ADRs, que é o contrário, né? Por exemplo, a Petro negociada nos Estados Unidos. Tá? Então, vemos um fundo bastante interessante, Marco, nas ações da Microsoft, a 68,42, creio eu que esteja cotado em real. O meu profit da Nelogic, ele não me mostra cotações em dólar. Tá? Então acredito que seja a cotação já com conversão cambial aí a R$ 68,42. Eu não sei o que a gente pode esperar desse balanço, mas parece que Nasdaq, a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, ela vem mostrando bastante descorrelacionada frente a seus pares, né? Uma vez que o setor de tecnologia vem crescendo cada dia mais. Deixei também separado as ações da Amazon, que também fecharam na mínima. Engraçado que, na verdade, sexta-feira passada, chega até não ser muito, como pode dizer, coerente eu mostrar agora as ações caindo tanto, é mais por conta dessa queda sistêmica, literalmente, das bolsas globais na sexta-feira passada, mas também as ações de tecnologia fecharam no seu patamar mínimo no intradiário. O Amazon também cotou ali a 31,65. E ações da Meta, famosa Facebook, eu acho que todo mundo aqui olha, um pouco descasadas das demais, viu, Marco? Parece que as ações da Meta estão levando um pouco mais de vantagem, principalmente por questões de inteligência artificial, que a Meta vem investindo bastante nos últimos tempos, né? Um assunto que mais vem mexendo aí com as ações do setor. Então é mais ou menos isso, cotada a 196,40. Vejo que as ações, por exemplo, da Meta têm saído um pouco mais à frente, se a gente for comparar aqui rapidamente, como por exemplo as ações da Amazon ou da Microsoft, que fecharam na mínima. Marcel, sábado eu fui jantar lá no Vila. Melhor carne de São Paulo, hein, meu? Boa carne lá do nosso amigo Júnior Tobal, hein? E aí depois ele me convidou gentilmente para participar de um show
O Júnior Tobal que tá com o cabelo, né? Ele tá com aquele cabelo mais bonito que o seu, viu, Marcel? Mais bem cuidado que o seu. Tá estiloso, né? Pô, não tem uma ponta dupla o cabelo dele, viu? Aí passamos um dia agradável lá e aí falamos muito bem de você, viu? Então deixar esse momento registrado aí. E mais uma vez um abraço para esse meu grande amigo, Júnior Tobal. Ó, a gente tem a agenda da semana que não vai morrer, não. A gente falou aí de hoje, né? Trouxemos aqui o Boletim Focus. E para você que sintonizou agora, o Boletim Focus que nós passamos aqui justamente foi essa movimentação de uma redução no crescimento do Brasil, mas também uma redução na projeção da inflação brasileira. Gasolina, mais uma vez contribuindo aí o recuo da gasolina para um possível corte dos juros, pelo menos o IPCA que sai essa semana. Mas os dados também que vão movimentar a agenda na semana, em Nova York, ainda pelo PIB do terceiro trimestre na quinta-feira ou pelo PCI de setembro na sexta-feira. Então a gente tem alguns indicadores importantes aí para sair na semana, porque o presidente do Banco Central americano, Powell, ele vai discursar na quarta-feira um evento, mas ele não vai falar sobre a política monetária, não. O presidente do Banco Central americano, geralmente, ele tem sido muito efetivo em seu discurso. Quando é para falar de juros, ele fala de juros. Quando é para falar de tecnologia, fala tecnologia, né? Então ele já está num período um pouco mais de silêncio, tem sido... não dá para não... Até tomar cuidado com as palavras, Marcel, para falar, né? Porque é difícil, né? Mas poderia dar um alento um pouco mais para a economia mundial, né? Podia falar, olha, gente, insistir um pouco mais. Porém, como ele está com a corda no pescoço em relação aos juros nos Estados Unidos, em relação à projeção, né, da própria semana que ele vai ter aí para ver se aumenta 0,25 ou não, e com os juros de 10 anos aumentando, chegando a próxima a 5%, fica muito difícil aí. Realmente, o presidente do Banco Central americano falou alguma coisa, porque qualquer coisa que ele fale vai realmente trazer uma certa turbulência para o mercado financeiro, certo, Marcelo? Então, assim, é aquela coisa, menos é mais, fica quieto e deixa para falar na hora certa. Para ele conseguir controlar essa taxa, ele vai ter que colocar a capa do Batman lá, o Marco, porque tá difícil, não tem mecanismo, não tem formas ainda de conter essa alta. De novo, né? As pessoas, talvez os mais leigos, as pessoas achem que a taxa esticada lá fora é benéfico, mas na verdade nem tanto, até porque os Estados Unidos, pela primeira vez na história, trabalha com as treasuries de 10 anos, quase rompendo a barreira dos 5%, né, de rendimento ao ano, e fica só no gogó e nada efetivo. Então, as manobras que o Jeremy terá que tomar serão bastante importantes ali para que, né, de alguma forma, consiga, a gente, nos próximos, por exemplo, programas aqui, a gente cantar talvez um corte. Justamente, meu querido, é isso aí. O mercado financeiro também aguarda em Brasília a tributação dos fundos exclusivos e offshore, pode ser votado amanhã, terça-feira, com a volta de Arthur Lira ao comando da Câmara, né? O texto é considerado decisivo para a estratégia do governo de alcançar a meta de déficit, zerar o déficit, né, fiscal no ano que vem. O mercado também tem esperança de que a reforma tributária seja destravada no Senado. O relator, né, o senador Eduardo Braga, do MDB, promete fazer a leitura do parecer amanhã, na terça-feira. A votação em plenário está prevista aí para ocorrer no dia 7 de novembro. Ainda sobre Brasília, sobre o Senado, né, o relator do projeto de lei da desoneração, da folha de pagamentos, aí, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, afirmou estar confiante que a matéria será aprovada amanhã, terça-feira, pelo CAI, ou por um placar aí um placar um pouco mais elástico. Então a gente tem aí, Marcel, fora tudo o que está acontecendo, um dia muito importante amanhã para o Brasil, um dia muito importante fiscal amanhã. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu acho que o dólar, ele está muito mais esperando essa questão amanhã, né, do que propriamente os juros de 10 anos. Acho que faz muito mais preço no mercado. Se caso tiver algum problema ruim e não conseguir passar pelo menos essa tributação dos fundos exclusivos offshore, o governo vai estar com um problema gigantesco na mão.
realmente vai estar complicado, comprometendo esse déficit zero aí, que a busca do déficit zero, a arrecadação de todos os lados, e aí a gente tem um problema fiscal. E entende esse problema fiscal, um problema no câmbio, e aí sim a gente vai ver um dólar aí voltar a 5,30, 5,40, assim, muito rápido. Então, é um dia bem decisivo amanhã. E é aquela história, Marcel, eu aprendi ao longo das minhas operações de mercado futuro, principalmente de dólar, que não dá para operar enquanto a gente tem Brasília no radar. Exatamente. Debate, votação bastante aguardada. Eu li ontem isso no meu voo sobre essa votação de offshore, governo fechando e fazendo o cerco para bater a meta do fiscal, né, em relação à arrecadação, e vamos torcer para que passe de uma vez, né, sem muito gogó, né, Marco? Porque tudo que é votado aqui a gente sabe que às vezes não passa começam a postergar, assim como o arcabouço, por exemplo, se a gente for retomar, quando há medidas em relação à votação, o mercado acaba postergando, enrolando um pouco. Vamos torcer aí, principalmente para os operadores de dólar, que amanhã já seja aprovado essa nova tributação dos fundos offshore e que o governo alcance o mais rápido possível a meta do fiscal, para que a gente pelo menos possa pensar com um pouquinho mais de tranquilidade para a nossa bolsa, principalmente na nossa bolsa local. Dando uma recapitulada muito rápida aí para quem chegou atrasado aqui no pré-market, a gente já falou um monte de coisa, hein? Já trouxemos muita informação aqui durante essa 1 hora e ainda tem for break, mas alguns quase 30 minutos aí para a gente também compilar isso, só que no próximo bloco vamos ter a participação diretamente dos Estados Unidos, da Carol Dyer, como toda segunda-feira entra com a gente. Estados Unidos que o bicho está pegando lá, o juros 5%, ultrapassou 5% os juros de 10 anos, deu uma azedada geral no mercado mundial, as bolsas europeias, as bolsas asiáticas fecharam em queda, a Europa opera em queda, as bolsas americanas operam em queda, o dólar deve abrir nessa abertura, o Marcel já trouxe ali a mais ou menos a faixa do índice ali, a gente falou do dólar aqui, uma região de pelo menos 50,70, entre os 7,5 e 7,8 ali, pode ser o possível preço de abertura. Vou colocar o índice aqui, puxar o índice rapidinho, que o Marcel já falou pra gente aqui, olha, cuidado ali que abaixo desse 113,830, não tem nem aqui na tela, esse 113,830, Marcel. Ou seja, deixa eu ver se eu consigo levantar aqui para puxar. Aqui, garota, aqui. Ó, a gente vê que a tendência de queda, né, que a gente até some aqui, o mercado estava trabalhando nessas bandas aqui, ó. O mercado estava nas bandas de cima. Agora vamos ter que mudar a banda, porque a tendência é de queda. Então, vamos pensar em número de baixo. Porque esse 114,750 aqui de sexta-feira, ixi, isso é um sonho distante, hein? Isso aqui hoje, né, Marcelo? Isso aqui hoje tá à espera do milagre. Mas a gente está vendo aqui o índice aqui, 113.830, onde o Marcelo falou. Ai, não quero nem ver, Marcelo, daí para baixo ali, seria uma parada do índice aqui, só para dar uma pincelada rapidinho para quem está operando agora, daqui a pouco, os mercados futuros que já estão em leilão. Mercado já em leilão, Marco. Já em leilão? Coloca já na tela aí o índice aí. Para baixo disso, onde tem uma parada ali, Marcelo, não tem? Ó, preço sendo ajustado agora no leilão, 114.620. 113.820 é um baita de um suporte, ó, 15 minutos eu vou aumentar para 30, Marco, só para a gente ter um pouco mais de amplitude nessa análise rápida aqui, ó, lá, 113.820 foi o ponto que o nosso índice encostou, deu um beijo lá no dia 6 do 10 de 2023. Preço sendo ajustado agora, ó, 114,5. Se o índice, por exemplo, Marco, encostar novamente na mínima do intradiário de sexta passada, 114.200 mais ou menos, tranquilamente ele vai buscar esse 113.820. E aí, na minha visão, como investidor mais otimista, sempre torço para que o mercado melhore, que as ações subam, por exemplo, tanto quanto o índice. Se não for bem administrado e assegurado os 113.800, nós teremos uma parada, Marco, muito, vou ter que estender um pouco mais o gráfico, mas muito adiante desse 3.800. Eu não estou conseguindo voltar muito o período gráfico, mas eu acredito de cabeça, como eu gosto de operar bastante esse contrato,
A última mínima do índice foi no 111,920, mais ou menos. Foi quando ele beliscou no 112. Eu não vou nem voltar para lá, eu vou mais na decoreba aqui, tá? Então, se o índice perder o 103,820, ele tem mais um ponto perto da região dos 112 mil. É isso. Perfeito. Esse é o ponto, tá? Eu vou ampliar depois o gráfico, eu mostro para o telespectador, mas é mais ou menos lá. Parada técnica no 112. Perfeito, é isso aí, Marcel. Muito obrigado pela informação. Olha, a gente está acompanhando aqui, o mercado está em leilão, o nosso dólar futuro está em leilão, o índice também, já vai abrir aqui, o índice pelo menos no leilão ali, 115.200, com uma alta de 0,39%. Tá estranho isso aqui, não estou entendendo isso. Bom, às vezes uma alta no momento desse é uma oportunidade. Deixa eu ver se teve uma virada nas bolsas lá fora, porque lá fora é o seguinte, lá fora cai tudo, tá? A queda é generalizada, as bolsas americanas que caíam de forma um pouquinho mais acentuada, diminuíram a sua queda, mas a queda continua ali, por exemplo, Dow Jones com uma queda de 0,41, Dow Jones e S&P com uma queda de 0,36. Voltamos no intervalo, daqui a pouco, 2 minutinhos, aguenta aí. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12:30 aqui na BMC News. Aguardo você. PNC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos, invista em suas escolhas. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Bom dia para você que acordou agora. Acorda, vamos brilhar. Segunda-feira começando, o mercado financeiro derretendo e você dormindo? Não, olha, tem que se informar aqui. A Bolsa já abriu com uma queda de 0,42%. Marcel, acima dos 114 mil pontos, mas abaixo do fechamento de sexta-feira, como avisado pelos nosso comentarista Marcel Martins também. Bolsa 114, 160, Marcel. 260, 230? Tá na tela. Naquele tiroteio. Vamos ver o dólar como abriu nessa manhã. O dólar abriu com uma alta. Olha o dólar, abriu tranquilo por enquanto, Marcel. O dólar aí tá... Olha onde foi bater o índice, Marco. O dólar tá esperançoso, o dólar tá... Acho que o dólar tá operando... O dólar de hoje tá com o cara... Tá olhando para amanhã, viu? Amanhã com essa questão fiscal. Caso seja aprovado, acho que vai ser muito bom para a moeda, que deve voltar a trabalhar muito próximo a R$5, já que o Boletim Focus, que saiu às 8h25, a alteração que tivemos só foi no crescimento do Brasil,
no PIB de 2,92 para 2,90 e também na inflação aí caindo 0,10 no nosso IPCA, justamente por conta da gasolina, que teremos IPCA no Brasil essa semana, Marcel. A gente teve também, na última sexta-feira, né, a queda do IBCBR em agosto de 0,77%, aí, mais intensa do que a mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro que imaginavam 0,60%. A baixa aí acentuou os juros futuros, né, em linha com o recuo das taxas das Treasuries nos Estados Unidos, né? Então, os mercados aí realmente nacional aguardam um pouco as temporadas de balanço, que em Nova York também, que temos essa semana, como a gente já falou com o Marcel, traçamos anteriormente Microsoft, Alphabet, Meta e Amazon, que também ali ganham ritmo na B3 com o Santander e a Vale. Mas falando das ações de tecnologia dos Estados Unidos e do mercado americano, que amanheceu com 5% juros lá fora, eu chamo que quem está no epicentro do furacão, Carol Dyer. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, Kim, tudo bem? E você? Melhor agora aí, diretamente, são 3 horas da manhã, ela acorda acorda super cedo para dar o ar da graça e falar de mercado financeiro. Super Carol, cedo. vamos lá, já tomou café? Participando da história, né? O bom de entrar ao vivo nesses dias, assim, que acontecem, por exemplo, o que está acontecendo agora, pela primeira vez em 16 anos, os Treasuries, né, os títulos do governo americano aí de 10 anos atingindo a casa dos 5%. Então, não é todo dia que esse evento acontece. É um privilégio estar aqui, então, falando com vocês no dia de hoje. Ótimo, então é sobre esses juros de 5% aí nos Estados Unidos, qual é a sensação do americano e o que está atrapalhando, né? Porque o setor imobiliário nos Estados Unidos parece estar aquecido. O setor automotivo tendo um número maior de inadimplência. Então, o Marcelo até ia entrar nesse assunto contigo. Marcelo, acho que você pode conduzir, né? A pergunta aí você queria fazer para a Carol aqui nos bastidores. Acho que pode fazer, Marcelo. Primeiramente, bom dia, Carol. Seja bem-vinda mais uma vez. Minha pergunta era sobre o sentimento do cidadão norte-americano quanto a essa impossibilidade, talvez, de continuar pagando a sua linha de crédito referente a compras de automóveis e se isto já vem se agravando, se você consegue no dia a dia, por exemplo, notar alguma diferença no humor relacionado a este assunto, se as pessoas estão questionando que os carros estão mais caros, se de fato está difícil delas se comprometerem a pagarem seus boletos, como é que o cidadão norte-americano está vendo tudo isso aí? Bom dia, Marcel. Enfim, o que a gente tem aqui, como eu tinha falado com vocês aqui, eu acho que na semana passada, a gente estava esperando, inclusive, uma queda, né, no número de vendas de carro da Tesla, e foi o que o resultado da semana passada reportou. Então, ficaram aí os resultados do terceiro trimestre muito abaixo das expectativas de Wall Street, de todos os investidores, do que estava se esperando. Então, a receita subiu, né, 9% no ano, mas também decepcionou por conta dessa queda demais da venda dos carros. Então, o número de automóveis vendidos ficando abaixo da expectativa do mercado, a gente tem também um reflexo direto na economia. A Tesla já vinha cortando o preço dos automóveis desde, acho que ano passado, né? Durante aí, ou foi no início desse ano, eu estou perdida, a gente está aqui em outubro, foi no início desse ano, mais ou menos ali, para fazer frente a esse impacto da alta dos juros. Então, a gente teve aí um movimento de queda no preço dos carros. E por que eu estou falando da Tesla? Porque, assim, eu estou na Califórnia, então é o berço dela, e principalmente porque a maioria dos carros aqui, hoje, o pessoal está optando pelos carros elétricos. Não é o meu caso, mas eu ainda não cheguei, né, nesse nível de evolução espiritual, mas a gente ainda usa carro a combustão. Mas o que acontece? Com para fazer frente a essa alta dos juros, né, na demanda principalmente, veio diminuindo o valor venal dos carros, né? Só que aí, com isso também foi impactada a questão
da redução dos preços, aumentou no impacto do aumento dos custos, enfim. Não foi uma boa estratégia e o que a gente viu foi o resultado. Então, quando a gente fala de expectativas, é muito mais importante quando a gente olha números e dados para a gente ver o que realmente aconteceu. Se uma grande empresa, como é a Tesla, que reporta essa queda no número de vendas de veículos, a gente já sabe a resposta para a sua pergunta. Então, foi, inclusive, decepcionante, assim, os resultados que vieram na semana passada, impactou, claro, no preço das ações e, enfim, a gente já sabe o que acontece, né, quando uma empresa deste porte reporta lucros dessa forma. Carol, olha só que o índice abriu, o nosso índice futuro com uma quedinha um pouco mais acentuada agora, 0,65%. E, Marcel, ele pegou aqui o 830 que você falou, rapaz. Foi lá e segurou lá um grande suporte, hein, Marcel? Você tá com mãe de Ná, hein, bichão? Tá ficando bom, hein, o bichão. Carol, temos setor de tecnologia para sair essa semana. Microsoft, Alphabet, Amazon, Intel e o que será que Nasdaq pode dar uma calmaria, já que a renda, o mercado, digamos assim, o mercado comum, né, as empresas que não dependem desse setor, aliás, quem não depende de tecnologia hoje, né? Nem o homem do campo, lá, o tiozinho que está lá plantando lá, depende de tecnologia, acho que é tudo, né? Mas podemos esperar Nasdaq um pouquinho mais otimista que essas empresas, porque se vier balanço ruim, aí vai ter um complicador aí geral, hein? Eu acho que está todo mundo esperando, né? É uma semana, é um período de espera, é um período de silêncio que vive, por exemplo, o Banco Central americano, que a gente vai ter a reunião do Fed na próxima quarta-feira, dia 1º, né? Se não me engano, dia 1º de novembro. É a próxima reunião, então a gente vive um período de silêncio. Da mesma forma, está todo mundo aí nesse período, né, aguardando resultados. É uma temporada que, por exemplo, a gente viu semana passada a Netflix reportando resultados que superaram expectativas. Então, enquanto de um lado você tem uma montadora de veículos reportando a queda de vendas, né, dos veículos, você tem aí a Netflix, por exemplo, que apesar de todo esse burburinho aí de não poder mais recompartilhar as senhas, né, depois dessa decisão que foi tomada, você viu aí a empresa líder, né, global de streaming divulgando esses lucros aí acima da expectativa e acima da estimativa dos analistas e dos investidores. Então, começamos bem aí nesse setor, né, mas para essa semana realmente são as Big Techs, né, como a gente chama aqui. Então, Big Techs reportando resultados durante essa semana, a gente espera que isso também impacte não só, e eu vou um pouco mais além, tá? Que não só o resultado, aliás, o preço, inclusive, a movimentação de Nasdaq, mas também de Bitcoin. Por quê? Porque a gente já viu que tá muito relacionado, né? Quando a gente fala aí de tecnologia, tudo é tecnologia, e Bitcoin principalmente, né, é tecnologia, e a gente já viu que está andando ali bem próximo, tá? Inclusive, aos domingos, quando a gente analisa gráfico de Bitcoin aos domingos, a gente consegue entender ali mais ou menos como vai ser ali a abertura do próximo dia no que diz respeito ao índice de tecnologia aqui nos Estados Unidos. Bom, você mencionou Bitcoin, então eu queria que você falasse um pouco, porque eu estou vendo agora aqui a alta é de 2,45%, Bitcoin voltando a trabalhar acima do 30 mil dólares, 30.641, quase 31 mil dólares o Bitcoin, né? E como você também associou ele ao setor de tecnologia, eu também tenho acompanhado muito em relação a isso. Está indo muito igual, né? Andando muito igual. Então a gente está vendo uma alta de Bitcoin, por exemplo, nessa manhã de segunda-feira. Tudo bem que eu estou vendo o Nasdaq aqui agora operando com uma queda de 0,48, mas com setores importantes para serem divulgados seus balanços, ações de empresas importantes para serem divulgadas balanços essa semana. O que a gente pode interpretar disso, Carol? Quem tá mentindo? Quem está mentindo?
Dizem que os gráficos não mentem, né, Kim? Por isso que eu gosto de utilizá-los. Eu vou compartilhar com vocês aqui para eu mostrar um pouquinho melhor aí a minha visão sobre Bitcoin. Inclusive, eu falei ontem no meu artigo, o 3 do dia, né, do canal... Aonde sai esse artigo, Carol, por favor? Aonde que sai? Trade do dia. É um artigo que a gente escreve e traz as principais análises dos principais índices. Aí eu tenho IBOV, eu tenho dólar futuro, índice futuro, os principais ativos, né, que a gente opera no Brasil, Bitcoin e o S&P futuro também. A sua tela parou de compartilhar, só para te avisar, tá? Aí você dá para compartilhar de novo aí, porque parou de compartilhar. Tranquilo, então, mas pode ir falando, pode ir dando seu parecer. Voltou. Voltou? Então vamos lá. Voltou. E voltando ao assunto Bitcoin, a gente viu aqui ontem, por exemplo, né? Geralmente ali às 9 a gente viu o fechamento ali do gráfico, mas obviamente que não para, né? 24 por 7. Tinha fechado ali numa alta de 0,26. Ele atingiu esse patamar aqui importantíssimo dos 30 mil, que tinha sido testado ali em agosto de 2023. Então, a gente teve um teste aqui em agosto de 2023 e depois a gente não teve mais, nem cheirou ali a casa dos 30 mil. E aí, na semana passada, eu tinha até falado, pessoal, prestem atenção, porque a gente tem aí indicadores, como principalmente o ABV e o IFR, demonstrando que esse movimento de alta vai pegar um pouco mais de impulso. E que foi o que realmente aconteceu, chegando ali na casa dos 30 e ultrapassando a casa dos 30 no dia de hoje, né? Ontem, anteontem, na sexta-feira, né, já tinha ali dado aquele beijo nos 30 mil e aí hoje já está operando acima dos 30 mil, está nos 30.640. E o volume financeiro negociado, por exemplo, de ontem tinha sido menor do que o do dia anterior. E aí, no curto prazo, a gente ainda visualiza essa linha de tendência que está desenhada aí no gráfico, a não ser que agora, principalmente porque o IFR já está na zona de sobrecompra, a gente está ali nos 77 pontos, o que significa isso para a gente, né? É a zona ali que a gente fica com a barba de molho. Então, quem comprou ali nas mínimas desse último período ali, dos 25 mil, por exemplo, dos 24.900, é hora, né, digamos assim, de realizar um pouco. E assim, lembrando sempre, né, Bitcoin, a gente utiliza isso muito também como parâmetro, né, para a gente ver como está aí essas ações de tecnologia. Operando ali nessa casa dos 30 mil é alerta para quem já fez lucro, já fez ali uma pernada boa ali, né? E já teve ali o seu lucro, é bom colocar no bolso. Para quem é mais holder, né? Já fica um pouco mais triste, porque aí tem que fazer preço médio, aí o preço está lá em cima, mas enfim, é isso. É uma moeda que dá bons resultados aí para quem opera e principalmente para quem guarda, né? Essa moedinha aí. Vamos lá. Carol, Marcel queria perguntar algo para você referente ao Bitcoin. Marcel, por favor. Aproveitar o assunto e o gancho, Carol, sobre Bitcoin, eu confesso que eu nunca comprei o Bitcoin, me arrependo, né? É fácil fazer projeção de gráfico já montado, criado, né? Mas, por exemplo, eu cogitava em comprar Bitcoin, se eu não me engano, você vai saber responder melhor do que eu. Eu lembro quando ele bateu novamente o patamar dos 15 mil dólares. De lá para cá a gente viu uma valorização expressiva até mais de 30 dólares. Você se arrependeu de não ter comprado, Marcel? É fácil, né, a gente falar. Depois que a carruagem andou ali é fácil. Pergunta para quem comprou 60 mil, se está arrepedido 72, também. Né, parece que o... Para quem comprou lá em cima. Mas continua, desculpa. Mas imagina, aproveitando... 69 mil dólares. Aproveitando a análise da Carol. Carol, na sua opinião, você acha que Bitcoin mantém esse range de preço acima, por exemplo, dos 30 mil dólares? Eu pergunto isso porque é claro que eu não vejo o Bitcoin, por exemplo, como um hiperporto seguro, como moeda estrangeira, como dólar e ouro. Mas a gente já viu em algumas manchetes, matérias,
em vários veículos de comunicação, pelo menos ano passado, falavam muito mais do Bitcoin como hoje, do Bitcoin ser também enquadrado como uma moeda porto seguro. Aí eu já vou responder que eu não acho, porque a vol é muito grande, né? A volatilidade é imensa. Mas, na sua visão, você acha que essa conturbação macroeconômica que a gente está acompanhando e está vendo no arredor do mundo, você acha que tem muito a ver com isso, essa alta de Bitcoin trabalhando no patamar acima dos 30 dólares? 30 mil dólares? Nossa, imagina 30 dólares. Quem pegou ali? Imagina quem pegou a centavos, né, de dólar. Mas, enfim, não tem como a gente voltar atrás, voltar no tempo. É uma das coisas que o ser humano ainda não consegue, né, Marcel? E eu falo sempre isso. É sempre tempo da gente olhar para essas nuances que aparecem na nossa vida. Imagina se lá em 2020, por exemplo, a gente não tivesse a maior parte da população, né, migrado para o digital, que seriam das carreiras. Então, a gente acompanha essa evolução, e principalmente no setor de tecnologia. O Bitcoin, como você falou, você não considera como uma reserva de valor, como a gente tem nas outras moedas, por exemplo, o dólar e o euro, né, e também commodities importantes, né, que a gente sabe que são tidas como reserva de valor, mas eu não consigo mais fechar os olhos para esse tipo de tecnologia a partir desse momento, né, em que você tem, por exemplo, estados, e aí estados com letra maiúscula, né, que são países que adotam essa tecnologia, como é o caso de El Salvador, e independente aqui da questão de estar certo ou não, o que a gente vê é que, sim, né, é um mecanismo aí que existe e já está sendo lastro para muitas operações, né, para muitas instituições. Tem instituições grandes que já estão fazendo suas transações baseadas no preço de Bitcoin, né, o que antes a gente via transações realizadas mundialmente através apenas, então somente do carro-chefe dólar, a gente já tem aí instituições fazendo isso, então não é uma novidade. E a gente teve agora, né, recentemente, um mecanismo aí chamado halving, né, que é uma divisão aí, né, ele reduz a emissão e o volume em circulação de criptomoeda. Então, depois disso, né, e tem regras já estabelecidas no código original do Bitcoin para que isso aconteça, é um ciclo ali aproximado de 4 anos, esse evento afeta diretamente a economia, principalmente das criptomoedas, né, a atividade dos mineradores. Então, a gente já sabe da regrinha básica de mercado, oferta e demanda. Então, quando você diminui a quantidade de circulação de criptomoeda no mercado, obviamente, né, é um movimento natural de qualquer mercado, a gente vai ver o preço dar aquela modificada, aí, principalmente para cima. Então, diminui a oferta, diminui o volume de circulação dessa moeda aí no mundo, né? E aí acontece isso. Então, a gente tem aqui uma linha de tendência de alta, que ela começou ali nesse último, digamos assim, no último ano, né? Foi em novembro de 2022, que ela estava ali na casa dos 15, chegou na casa dos 15 mil dólares, né? Então, já daria para pegar uma pernada bem, bem bacana, né? Para quem comprou o ano passado, por exemplo, né? Não precisaria ter começado lá em 2018, 2017, não. O ano passado já daria para ter surfado essa onda aí de alta que aconteceu durante esse ano. Então, não estou dizendo que isso vai ser um movimento para sempre, isso não existe o para sempre no mercado, mas o que a gente vê e acompanha aqui é justamente esse movimento agora aí de alta. Acredito eu que se a gente acompanhar, por exemplo, essa alta, e se essa alta ultrapassar o valor dos 32, que são as últimas máximas ali, principais máximas que a gente viu acontecer desde o ano passado, pode ser que sim, ele continue esse movimento, mas até ali nos 30, tem ele pode dar essa respirada ali também, né? Voltar ali na média
tem a média mãe, a média de 200, tem a média de 72 ali na casa dos 27 mil dólares, então talvez exista esse respirar ali um pouquinho para baixo, tá? Então, após os 32, aí sim a gente pode mirar um pouquinho mais acima. Lembrando que a gente está falando de Bitcoin justamente porque essa semana tem balanços de empresas do setor de tecnologia importantíssimos nos Estados Unidos. E como a Carol bem salientou, o Bitcoin tem acompanhado muitos movimentos dessas empresas, acompanhado muito Nasdaq, que é onde estão as empresas de tech, né? As big techs nos Estados Unidos. Por isso que a gente está trazendo esse movimento, já que o Bitcoin antecipou e hoje a alta aí supera os 30 mil dólares, chegando a quase 31 mil dólares. Será que é já um presságio para os balanços que sairão durante a semana? Olha, vale como uma dica. Marcel, agradecer sua participação, muito obrigado aí, viu? Amanhã estaremos firmes e fortes aqui no Pré-Market a partir das 8 da manhã. Obrigado, Kim, Carol. Bom pregão a todos. Até amanhã. Marcel Martins com a gente todos os dias. Eu continuo com a Carol nessa retinha final aqui de programa, né? Falar um pouco dessa sensibilidade. Para você que sintonizou agora também aqui, a gente está vendo um índice aqui tentando ganhar os patamares mais acima. Essa é uma ferramenta chamada Volumetric Price, que ela marca aqui na sua lateral a quantidade de preços negociados. Por exemplo, a gente teve aqui no 114.205 o preço mais negociado do dia. E eles vão se formando suporte e resistência, como a Carol, que é uma grande grafista do canal Mulher na Bolsa. Fala em canal Mulher na Bolsa, Carol. Seu público é mais feminino, mais masculino ou variado, Carol? Como é que é? Você que tem essa bandeira feminina no mercado financeiro. A intenção da Mulher na Bolsa é justamente mostrar que todas as mulheres, elas fazer o seu dinheiro se multiplicar na forma de investimentos, operar em bolsa e etc. Mas a gente ainda não conseguiu atingir essa nossa... Só um segundinho, Carol. Só um segundinho aqui, que eu só tive um probleminha de retorno aqui contigo. Já volto com você para a gente finalizar com esse probleminha de retorno, que a gente... minutinhos, tá? Aguenta aí que a gente está falando um pouquinho dos mercados, né? Tá bom. Que nessa semana o mercado começou a semana com um viés um pouco mais negativo. Eu acho que a principal causa foi detectada pelo mercado, que está sendo acompanhada pelo mercado financeiro. São juros dos Estados Unidos, que há 16 anos não alcançava a marca de 5%, ultrapassou essa marca de 5% e começa a trazer um mau humor, um viés um pouco mais negativo para o mercado como modo geral. Mas a gente tem muita coisa para acontecer, como nós trouxemos aqui os dados de inflação, que temos... PNC News. Informação que gera valor. No BMC Stock trazemos as principais atualizações do mercado nacional e internacional, sempre destacando o desempenho de cada um dos setores. Eu sou Gabriel Monteiro e junto dos nossos convidados vamos trazer informação em primeira mão, com gráficos, estudos e tudo o que você precisa para começar a sua tarde bem informado. Te espero de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial pro meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por